Seja muito bem-vindo, meu aluno, seja muito bem-vinda, minha aluna, à plataforma. Mais um vídeo de Química e hoje falando do terceiro pilar dentro daquela série de vídeos denominada Funções Inorgânicas. Eu sou o professor Torres e hoje vamos embarcar então na função sais. E aí, galera, vocês vão ver que uma aula super simples, muito bem objetiva e muito bem direcionada, sem muitas informações dentro das suas nomenclaturas e classificações. Então vamos rapidinho? Vamos lá? Vamos embarcar nessa? Quando nós falamos sais, a primeira informação importante que eu chamo para você, meu aluno, que nós estamos falando dos sais inorgânicos. Então, quando se pergunta sal, o que é um sal? O aluno vai e começa a brincar. Professor, sal? Sal é aquela substância salgada. Sim, substância salgada que nós usamos como medicamento, usamos na culinária, usamos para salgar as carnes e mantê-las protegidas da decomposição. Mas muito mais importante é que esses sais, esse sal, chamado de sal inorgânico, né? Vamos frisar muito bem isso. Esse sal inorgânico, ele na verdade é uma substância oriunda, uma substância que foi produzida a partir de um confronto entre dois grandes titãs chamados de ácidos e base. Então, os sais inorgânicos, né? Vou colocar aqui no plural porque se refere aos sais. Esses sais inorgânicos, eles vão nascer então da junção de um ácido mais uma base que irão gerar um sal mais água. Isso é muito importante. E esse sal, eu vou aqui circular e trazer ele para cá. Esse sal que eu vou colocar como exemplo aqui para nós, né? O próprio NaCl, que é um sal muito conhecido por vocês, eu quero que você preste atenção nisso. Esse amiguinho, esse clorozinho, quer dizer, o ânion, esse ânion, ele irá vir do ácido, enquanto esse cátionzinho aqui, vamos colocar, esse cátion, ele será oriundo da base, ok? Então você vai ver que é muito simples a montagem de um sal. Só que presta atenção aqui. Eu vou chegar bem perto de você. Quando nós nos referimos aos sais, ele está atrelado a nossas próximas teleaulas, quando nós iremos falar das reações inorgânicas. Então, nesse momento, não se preocupe de como esse sal será montado. O que nós precisamos que você entenda é que esse sal é um sal inorgânico, então ele é uma substância que vem do confronto ou de uma reação denominada reação de neutralização, e ele é formado por um cátion oriundo da base e um ânion oriundo do ácido. E aí, você vai então continuar essa viagem comigo e você vai ver que quando nós falamos nesse sal, eu não tenho aquela classificação apenas que você brincou comigo dizendo que o sal era salgado. Quando nós fizermos a classificação desses sais, eu tenho uma classificação super simples. E aí eu vou aproveitar aquele esqueminha ali e vou repetir aqui para você. Então, o sal, ele vem da união de um ácido mais uma base, produzindo então o nosso sal e liberando a nossa água. Esse sal, então, ele poderá, eu vou aqui destacar, colocando de roxinho para você, ele poderá ser classificado como um sal neutro,
O que é um sal neutro? Um sal neutro é um sal que, ao se colocar quantidades proporcionais de ácido e base, nós geramos um sal que não apresentavam substâncias ou elementos extras como o hidrogênio e a hidroxila. Então, sais neutros são aqueles sais que não geram nenhum caráter nem ácido e nem básico. Vamos colocar aqui como exemplo o NaCl para nós, que nós colocamos ali agora. Podemos colocar, por exemplo, também o CaS. Então você pode ver que em nenhum momento aqui aparece nenhum elemento estranho no meio. Mas nós podemos ter também o que nós chamamos de sal ácido. O sal ácido, meu jovem, ele é na verdade gerado quando, ao se reagir um ácido e uma base, as quantidades de ácidos colocadas na reação foram demasiadas e você não conseguiu fazer totalmente a neutralização. Nesse momento, ao surgir essa nova substância, você repara então numa coisa muito importante, que é o aparecimento de um radicalzinho H+. Ah, não, mas o senhor falou que se aparecesse hidrogênio ele era um ácido. Não, eu disse que se aparecesse hidrogênio no lado esquerdo ele era um ácido. Você pode reparar que ele aparece no meio. Então quer dizer que essa substância continua sendo classificada como sal, só que ele tem um caráter ácido justamente pela presença desse hidrogênio que não foi neutralizada nessa reação inorgânica. E assim se sucede. E assim continua, né? Quando, por exemplo, eu colocar um sal básico. Um sal básico é quase o mesmo raciocínio. Ao se colocar um ácido e uma base para se confrontarem, a quantidade de base foi demasiada e não conseguimos fazer a neutralização total dessa base. A substância, ao surgir, né, ela acaba surgindo com um radical estranho no meio, o radical hidroxila. Mas, mestre, hidroxila quer dizer base. Não. Quando colocávamos as bases na teleaula anterior, as bases sempre estavam no lado direito da substância. E aqui, nesse momento, a hidroxila aparece no meio. Então, significa que ela continua sendo classificada para nós como sais, só que sais com caráter básico. E é muito importante esse momento aqui, porque ao nomearmos essas substâncias, nós teremos uma grande diferença ao colocar o nome desses sais ácidos e sais básicos. E nós continuamos, nós temos aí o sal duplo, né? Nós temos também o sal hidratado, que aqui não requer tanta explicação, porque os sais duplos serão aqueles sais que nós teremos a presença de 2 metais na substância, ok? E os sais hidratados são aqueles sais que, ao colocarmos um exemplo no quadro, ele terá X moléculas de água. Você pode reparar que aqui em nenhum momento eu coloquei mais. Eu coloquei vezes para representar que isso é uma substância só. Então, repare que quando nós classificamos, iremos classificar como neutro, ácido, básico, duplo e hidratado. Então, eu vou aqui me aproximar de você, para que você possa entender como é fácil a matéria sal. Agora, iniciamos um grande desafio nesse momento, quando falamos então, e eu preciso de mais a sua atenção, quando falamos então em nomenclatura. A nomenclatura dos sais não é uma nomenclatura difícil, mas é uma nomenclatura que requer atenção. Mas, mestre, por que requerer atenção numa matéria que parece que é simples? Mas, meu caro aluno, minha cara aluna, você viu que os sais são oriundos de bases e ácidos. E o que nós vamos ter que, no momento da nomenclatura, nós usaremos como referência
ou usaremos como comparação as nomenclaturas dos ácidos para chegar ao sal. Vamos tentar lembrar? Tentem lembrar aí quais eram as nomenclaturas dos ácidos. Se você estudou muito bem as matérias, nós tínhamos primeiro a nomenclatura ou a terminação hídrico, que nos referíamos aos ácidos que eram classificados como hidrácidos. Nós tínhamos a terminação oso, referente aos oxiácidos, e a terminação ico, referente também aos oxiácidos. Lembre, meu amigo, lembre isso, que o oso era para que nós tivéssemos o NOx menor ou igual a 4. Vou colocar aqui que é importante isso, né? E o ico era para quando o NOx dos ácidos eram maiores que 4. E aí a química vai sempre fazer uma brincadeira, eu vou destacar aqui agora em vermelho, que é o seguinte, quando nós falamos em ácido e sal, nós vamos ter uma troca de nomenclatura. Então, os professores costumam brincar assim, vou colocar aqui um pontinho, né, uma setinha, que ele brincava assim: com ácido clorídrico eu não me meto. Bico de pato, formoso periquito. Essa brincadeira, meu amado, era só para que nós pudéssemos saber as trocas dos ácidos para os sais. Então vamos embarcar nessa. Agora vem um grande desafio. Um grande desafio porque eu preciso que você acompanhe o meu raciocínio. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Vamos pegar o primeiro exemplo, que é o NaCl. Se você sabe que isso aqui é um sal, eu quero que você entenda o seguinte: esse sal, você entendeu que os sais são oriundos dos ácidos. Então, se esse sal foi formado de um ácido, a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: esse sal que foi oriundo de um ácido, ele veio proveniente de um hidrácido ou de um oxiácido? E aí você vai lembrar o seguinte: se ele é oriundo de um hidrácido, ele não tem oxigênio. Mas se ele é oriundo de um oxiácido, era necessária a presença de O. Então esse sal aqui, ele veio oriundo de um hidrácido, né? Ele era o ácido HCl. Então nós vamos trocar hídrico por eto. E você vai vir que então, que elemento é esse? Aí você vai me responder: pô, mestre, esse elemento aqui, ele é o cloro. Então vamos pegar o cloro e vamos adicionar a terminação do sal. Então ele é um cloreto. Um cloreto de quê? Aí você vem um cloreto de metal, de um metal chamado sódio. Então ele é um cloreto de sódio. Mestre, louco, hein? Louco, mestre. Não, louco não. Vamos ver mais um exemplo aqui? Vamos ver? Não é louco não. Não é louco não. Fica assim não. Vamos lá. Vamos pegar mais um exemplo aqui. CaF2. Já sei que ele é um sal. Vamos à pergunta. Se esse sal, ele é oriundo de um ácido, ele era oriundo de qual ácido? É só você trocar esse cara por hidrogênio. Se eu trocar por hidrogênio, já fica aqui, ó. HF. HF, ele era um hidrácido ou um oxiácido? Parabéns, pô. Ele era um hidrácido. Então vamos lá. Na nomenclatura, se eu era um ácido chamado hidrácido, eu tinha terminação hídrico. Eu vou trocar hídrico por eto. Vou vir aqui. Que elemento é esse, mestre? Esse elemento é o flúor. Então, vamos pegar o flúor, vamos adicionar o eto. Ele vai ficar fluoreto. E você pergunta ao metal: fluoreto de quê, meu metal? Qual é o seu nome, meu metal? Ele é o cálcio. Então, ele é um fluoreto
de cálcio. Então, repare que parece ser um grande desafio, mas não é. Mas vamos continuar. Vamos agora mudar um pouco o nosso exemplo. Vamos mudar um pouquinho. Vamos colocar aqui agora vamos lá, vamos colocar um NaNO3. E vamos discutir aqui, né? Ele é um sal? Sim, mestre, ele é um sal. E aí o que eu quero que você faça? Eu quero que você troque por hidrogênio. Se eu trocar por hidrogênio, vai ficar o HNO3. Se ele é o HNO3, eu sei que ele é então ele é um ácido. Mas ele é um ácido hidrácido ou oxiácido? Isso. Ele é um oxiácido. Por que oxiácido? A presença do oxigênio. E agora, se ele é um oxiácido, é que vem o desafio. Porque se eu era oxiácido, eu posso ser um desses dois. Então, nesse momento, eu vou virar para cá, vou apagar aqui, eu preciso fazer o cálculo para lembrar qual é o NOx dele. Mas vamos só frisar uma coisa importante. Esse rapazinho quem é? Esse rapazinho é o átomo de hidrogênio, que nas aulas anteriores você já sabe, ele vale mais 1. O oxigênio ele vale menos 2, o meio vale x. Nós fazíamos aquela conta. 1 mais x, 3 vezes menos 2 menos 6 igual a 0. Achei x igual a 5. Perfeito. Se nós achamos 5, 5 era menor que 4 ou maior que 4? Ele era maior que 4. Deveríamos usar a terminação ico se fosse um ácido, mas ele é um sal. Então nós vamos, na verdade, usar a terminação ato. Esse cara aqui é o quê? Era o ácido nítrico. Vamos trocar o ico por ato? Então ele vai ficar o quê? Nitrato. Nitrato de quê? Nitrato de sódio. Nitrato de sódio. Então repare como é importante essa base muito sólida que você construiu nas funções anteriores. Só um momentinho. Eu vou apagar aqui para poder colocar mais alguns exemplos para que vocês possam entender muito bem a nossa aula, ok? Não vou apagar aqui a parte que está relacionada com a nomenclatura. Mas vamos colocar mais exemplo? Eu vou vir para essa parte do quadro e vamos colocar um exemplo assim. Vamos lá? Vamos pegar CaSO4. Vou chamar a atenção para vocês aqui. CaSO4. CaSO4 é um sal. Mestre, ele é um sal. Tá. Mas, mestre, se ele fosse um ácido, eu quero só que você lembre isso. Olha como é importante a tabela periódica. Esse cara aqui é da família 2A. Se eu for trocar ele por hidrogênio, eu tenho que lembrar que se ele é família 2A, ele vale 2. E o hidrogênio só vale 1. Se nós vamos trocar, então, meu camarada, ele por hidrogênios, eu vou ter que trocar por 2 hidrogênios. Ele vai virar o H2SO4. Ih, ferrou. Esse cara aqui, meu amado, ele é um oxiácido. Se ele é um oxiácido, eu tenho que calcular o NOx. Vamos lá para o NOx? Vamos lá. H2SO4, o hidrogênio vale mais 1, o meio vale x, o oxigênio vale menos 2. 2 vezes 1, 2, mais o meio x, 4 vezes menos 2, menos 8, igual a 0. Achamos x igual a 6. Se achamos x igual a 6, 6 era maior que ico. Então, 6 era maior que 4, vamos trocar ico por ato. Esse cara aqui era o ácido sulfúrico. Se nós vamos trocar por ato, nós vamos trocar o ico pelo ato. Então esse cara vai ficar o quê? Sulfato de quê? Sulfato de quê? Vamos lembrar que o cara aqui é o cálcio. Então, sulfato
de cálcio. Mestre, mais um exemplozinho. Coçou a cabeça aí na aula, coçou a cabeça sentado aí na frente do seu computador, do seu tablet, do seu celular. Mas vamos em mais um exemplo. Vamos colocar aqui, o muito parecido, o NaNO2. Vamos lá? Ele é um sal. Perfeito, mestre. Mas se trocarmos ele, vamos lembrar que o Na é a família 1A. Se vamos trocar por hidrogênio, vamos trocar 6 por meia dúzia. Então vai ficar o HNO2. Então ele é um ácido, então vamos calcular o NOx, para saber como nós vamos mudar essa bosta. Então vamos trocar. Esse cara aqui vale mais 1, esse meio vale X, oxigênio vale menos 2. Então fica mais 1, mais X, 2 vezes 2, menos 2, 4. Achamos X igual a 3. Opa! Lembre que esse rapazinho, ele era um oxiácido. Então, vamos trocar. Ele era menor que... ele é menor que 4. Ele deveria ser um oso, mas nós vamos trocar por ito. Então, vamos lá? Esse cara era o ácido nitroso. Se nós vamos trocar por ito, ele vai ficar o nitrito. Nitrito de quê? Nitrito de quê, meu amado? Ele vai ser o nitrito de sódio. Galera, então vocês podem ver que não é algo difícil, é algo trabalhoso. Vocês podem dar pausa no vídeo e copiar todas as informações que são necessárias para que você possa, então, entender e, ao final do vídeo, praticar. Vamos a uma última observação. E eu vou colocar aqui. Eu vou colocar nesse cantinho aqui e chegamos, infelizmente, eu sei que vocês choram, ao final da nossa teleaula. Lembre que é muito importante que você observe isso. Vamos colocar aqui uma observação. Lembra que eu falei quando nós classificávamos daqueles sais ácidos e sais básicos? Então, observação é quando nós falamos em um sal ácido, ok? Ou quando falamos em um sal básico. Eu quero que você anote isso aí com muito carinho e pratique muito bem isso. Quando nós falamos um sal ácido, vamos colocar aqui um exemplo, NaH, vamos colocar aqui SO4, tá? E você lembre o seguinte, nós poderemos ter duas nomenclaturas, uma nomenclatura usual, aonde nós vamos colocar, tá? O nome do radical, ok? Por exemplo, qual é o nome desse radical aqui? Eu já fiz ele, o SO4. Vamos ver aqui? O SO4, ele era o sulfato. Quer dizer, vamos colocar o nome dele. Ele é o sulfato. No meio, eu coloco, né, a classificação. Qual era a classificação dele? A classificação dele, mestre, ele é um sal ácido. Então, ele é o sulfato ácido, e você vem aqui. Vou apagar aqui o nome do metal. Então vamos colocar aqui, ó. Qual é o metal? Sódio. Sódio. Então chamamos ele de sulfato ácido, só para com questão de concordância, sulfato ácido de sódio. Sulfato ácido de sódio. Viu como é importante você lembrar isso? É claro que em outras teleaulas nós vamos fazer outras observações para vocês. Mas vamos imaginar aqui, vamos colocar aqui o quadrinho, vamos aproveitar aqui o esquema e vamos colocar o sal básico. Não podemos esquecer isso. O sal básico. Vamos pegar aqui CaOHNO3. Vamos seguir o mesmo esquema. Vamos pegar lá, vamos voltar de lilás para não ficar muito confuso. Eu usei muito espaço de cá. Vamos colocar lá assim, o nome do radical
você já pode aí, pausando o vídeo e olhando em seu caderno, a classificação, ok? E por fim, o nome do metal. Então vamos lá, vamos embora? Nome do radical, você tem esse radical aí, ele é o radical nitrato. Vamos à classificação, ele é um sal básico, então a classificação dele é básico. Vamos colocar aqui o D, para ficar bonitinho. E qual é o nome do metal? O metal aqui, ele é o cálcio. Então ele é o nitrato básico de cálcio. Então repare que quando nós falamos em sais, é muito importante que vocês lembrem disso. É muito importante que você pratique todas essas observações. Meus amigos, chegamos a mais um final de uma teleaula. É muito importante a sua participação nos grupos ou a prática dos exercícios. Seu mestre manda um grande abraço e até a próxima teleaula.